Bom, pessoal, vamos lá, dando continuidade, na aula anterior, eu vou deixar na descrição aí o link da aula anterior. A gente fez aqui o procedimento genérico abrir, né, para o estado editar. Agora, ó, eu vou até copiar aqui esse comando, Ctrl C, vamos fazer aqui o novo, né, dar um Ctrl V aqui, ó. Aí aqui a gente vai falar para ele que é o tipo de status novo. Só com isso daqui, que é só relembrando rapidinho, ó, entrando aqui no método, ó, ele vai entrar aqui, ele vai memorizar o select, né? Esse select são os dados que estão sendo exibidos no grid, tá? Aí ele vai verificar aqui qual que é o status, né? Caso for novo, ele vai dar um append. Quando ele dá um append, ele vai abrir aqui o formulário e os componentes, né, vamos pegar aqui o formulário de cadastro. Ó, o componente DB, eu deixei só esse primeiro aqui como DB, cliquei que ele acabou arrastando. O componente DB ele já está ligado na mesma query. Ó, então por isso que quando eu dou um append aqui, ele vai afetar todos os componentes que estão ligados aqui, ó, né? Então eu vou dar um play aqui para a gente testar. Então o que acontece? Quando eu clico em novo, ele dá o append. Quando eu clico em editar, ó, clicar aqui para a gente abrir aqui o menu, ó, um novo, ele dá o append. Então ele vem aqui pronto para ser preenchido, ó, certo? E quando eu clico em editar, ó, é onde ele está posicionado aqui, ó, Superman, editar, Superman. Aí ó, ele está posicionado agora aqui no Batman, editar, Batman, certo? Porque ela está conectado à query que é a que recebe o comando append ou edit. E agora, e o visualizar? Vamos trabalhar aqui no visualizar. Teoricamente, o visualizar a gente não vai precisar fazer nada. Então, não vai precisar dar nenhum append, nenhum edit, né? Vamos Ctrl V aqui, ó. A gente passa aqui o visualizar, dá um F9, ó, visualizar, né? Só que tem um problema, a gente tem que travar o componente, né? Porque senão ele fica habilitado para você poder mexer. Eu quero só visualizar. Então como é que a gente faz isso? Vamos lá, a gente vai ter que fazer isso no formulário, certo? Aqui a gente pode, até para a gente treinar, nós vamos fazer um método aqui, ó. Vamos chamar esse método aqui, ó, é um procedimento porque ele não tem retorno, né? Ativar, né? Ativar visualização. Então aqui a gente entenda a lógica aqui, ó, a lógica que é fundamental. Vamos voltar aqui para o nosso procedimento, ó. Ó, então entenda assim, quando for novo, esse cara aqui que a gente vai trabalhar com ele aqui, vou dar até um Ctrl C aqui, ó, com o nossa query. Quando for novo, a gente dá um append. Quando for edit, a gente dá um edit. Então, quando for visualizar, se eu não dou um append e um edit, ele já tem um outro estado, já a gente vai ver. Então, eu vou precisar aqui dar um uses aqui no DM dados, né? Pode ser só na implementação, né? Então ele vem, ele já coloca o uses aqui. Por quê? Porque aqui eu vou, deixa eu mostrar primeiro a propriedade antes de montar o if aqui, ó. Ele tem um state, né? Se você coloca aqui, segura o Ctrl e clica em cima, você consegue vir aqui nos códigos do Delphi e dar uma estudada, ó. Esse cara ele é uma propriedade desse tipo aqui, ó. Então vamos vir aqui, ó, e analisar o que esse tipo aqui é, ó. Ó, ele é um enumerado, né? Um enumerado. Então ele tem esses tipos aqui, ó, de situações. Então quando a gente dá o append, ele fica assim, ó, ds insert. Quando a gente dá um edit, ele fica ds edit, né? Então, e tá vendo que tem um monte de outras opções aqui, ó. O padrão, se a gente for debugar e analisar, o browser é navegação, né? Então quando ele não tá nem nesse, ele vai estar em browser.
Então, ou a gente pode falar se ele tiver em browser, a gente vai fazer uma determinada situação, mas como a gente está usando essas duas situações, a gente pode fazer um note por conta dessas outras situações todas aqui, ó. Então, se não for nenhuma dessas duas, que as que a gente está utilizando aqui, ó, essa daqui é o insert, essa aqui é o edit. Então, se não for nenhuma das duas, então ele está visualizando. Então, nós vamos fazer assim, a gente vai colocar um if aqui, ó, se esse estado, a gente coloca um in aqui, ó, e aí aqui vem uma coleção de informações. Vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então aqui a gente fez uma afirmação, né? Tem que colocar um ten aqui, né? Aí aqui a gente vai negar, então a gente vai falar assim, ó, se não for esses dois estados, né, a gente precisa colocar aqui entre parênteses, né? Então o que eu vou querer fazer? A gente vai criar um método ali, ó, chamado set, que eu vou setar, né? Set read only, né? Eu vou setar, eu vou visualizar ele para somente leitura. A gente pode colocar um self aqui, ó. E tem até uma beleza maior aqui, ó. Eu vou fazer assim, depois a gente vai melhorar esse código aqui no Clean Code, tá? Porque aqui, ó, dá pra gente passar um valor, tipo assim, ó, true, eu quero mesmo setar ou não, né? Então ele vai e vem com o valor. Então eu vou vir aqui, ó, agora, procedure. Ó, eu vou copiar aqui, colar porque eu escrevi errado aqui, né, para ficar bem certinho. Ctrl Shift C. E aqui a gente vai fazer um for. Tem um componente que você pega do próprio formulário, o self, é esse formulário mesmo aqui, ó, tá? Então aqui, ó, esse formulário, a gente tem aqui, ó, uma propriedade chamada componentes, ó. E ele tem aqui o índice, qual componente você quer manipular, né? Então, componente é tudo isso daqui, ó, esses edits aqui, esse page control, esses botões. Então, todos esses componentes eu consigo manipular eles. Então, eu preciso fazer o seguinte, eu preciso vir aqui, né, nos componentes, aí qual componente, né? Qual componente que eu quero? Então, eu vou fazer um for, né, de i. Ó, se você quiser a ajuda do Delphi, Ctrl J, ó, ele já preenche para você. Se você quiser ajuda para você lembrar qual que é a sintaxe do comando, né? Eu quero que comece do zero e vai até aonde? Até, ó, vou dar um Ctrl X, Ctrl C aqui, ó. A gente tem um contador aqui, ó. Certo? Aí aqui, ó, eu vou posicionar aqui perto antes do i, Ctrl Shift V, ó, e ele vai criar, já declarar para minha variável, ó, eu vou falar qual que é o tipo, é inteiro mesmo, vou dar um OK, ó, e ele já declara para mim, ó, são os atalhos aí. Né, só ficou errado aqui, ó, esse componente cont, ele é direto do formulário, né? No formulário ele tem um contador de componentes, né? E isso daqui é para a gente poder percorrer ele. Aí aqui a gente vai falar que eu quero na posição i, ó, o for, ele é um laço de repetição, ele vai ficar rodando. Ele vai ficar rodando do zero até a quantidade de componentes. Só que aqui, ó, vamos exercitar uma lógica aqui, ó. Do zero até os 5, quantas rodadas eu tenho? O zero conta. Então assim, ó, zero já é uma rodada. 1, 2, 3, 4, 5 vão dar 6 rodadas. Então, é por isso que a gente usa, eu estou explicando isso, porque a gente vai ter que, aqui, ó, ele vai estar o total de componentes. Então, se for 5 componentes, aqui vai estar 5. Então, eu não quero rodar de 0 até 5, porque daí vai dar 6 vezes. E aqui, ele vai receber um valor 6 aqui, ó. E valor 6 não existe, vai dar um erro, certo? Então, eu vou ter que colocar um -1. Essa explicação que eu dei agora, nesse instante, foi para explicar por que a gente usa esse -1, você já deve ter visto outras vezes aí.
E para ficar mais bonitinho, tá? Vou apagar aqui que foi só a explicação. Para ficar mais bonito, em vez desse 1 aqui, ó, existe um comando no Delphi que é o spread, né, que ele decrementa aqui 1, né? Então só para não ficar aquele -1 flutuando ali, ó. Então isso daqui eu quero, ó, subtraia 1, é a tradução desse cara assim na lógica, né, português. Beleza? Então assim, ó, resumindo, pessoal, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô percorrendo todos os componentes e eu quero que eles fiquem read-only. Read-only é uma propriedade que tem aqui, ó. Se você digitar aqui, ó, read only, somente leitura. Então, quando ele fica true, eu não consigo digitar. Então, o que eu quero é travar. Então, aí chegamos ao ápice aqui da nossa lógica. Aqui, ó, se ele não tiver nem editando, nem inserindo, então seta ele, né, que configura ele, seta ele para read only. Esse true aqui é só para mostrar uma outra opção. Eu poderia deixar sem esse true aqui e eu quero só setar ele para read only, mas eu nunca vou querer colocar false. Se fosse esse o caso, então eu iria aqui, ó, vamos terminar aqui, ó, ponto componente ponto read. A gente vai ter que fazer um typecast aqui, tá? Então eis a questão aqui, se a gente for fazer, por exemplo, um t-edit, a gente já vai melhorar isso, tá? Aí vai aparecer aqui o read only, entendeu? Porque só o componente, ele não tem essas propriedades. Aí eu falo pro Delphi, falo assim, Delphi, quando chegar o componente aqui, pode fazer um typecast. Esse typecast ele vai acionar propriedades que tem nessa classe aqui, ó. Aí tem o read only. Aí eu venho aqui, então é o que eu estava falando, eu poderia só dar um true aqui, ó, se eu quisesse só marcar como read only. Mas eu quero fazer o que? Eu quero deixar genérico essa propriedade. Eu quero que às vezes o valor seja verdadeiro e às vezes o valor seja falso. Às vezes ele habilita para editar, às vezes não. Só para a gente treinar um pouco também a questão da lógica aqui, certo? Então, beleza. Então eu vou explicar algumas coisas aqui, para vocês entenderem. Eu vou falar sobre esse typecast e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa passagem de parâmetros aqui, ó. Então vamos lá, typecast, esse cara aqui, vamos alinhar aqui que ficou errado aqui o alinhamento, ó. Tá, isso daqui é tabulação, edentação. Então aqui, ó, é um dbEdit. E esses caras aqui são edits. E aqui depois poderiam ter vários outros componentes. Vou colocar outros aqui pra gente testar, ó. Por exemplo, o dbComboBox. Ó, vamos colocar aqui um dbComboBox. Eu vou deletar aqui. Ó, vou colocar aqui um dbComboBox. Já vamos amarrar ele aqui, ó, data source. Ó, 2 cliques, ele já pega a gente só vai ter essa opção aqui, ó, né? Aí qual campo? Vamos colocar um campo aleatório aqui, ó. Dá até para colocar aqui um sexo, por exemplo. Maravilha. Aí ele poderia ter outros componentes. Vamos pegar aqui um dblist, por exemplo. Aqui vamos apagar aqui alguns componentes. Colocar aqui, ó. Né? Então a gente vai testar por quê? Porque se eu vier aqui e colocar só um tdbEdit, né? Ele vai bloquear o dbEdit, mas não vai bloquear os outros caras. Vamos ver esse cara aqui em ação e aí eu vou explicando alguns outros detalhes sobre isso, certo? Agora aqui, antes da gente rodar, vamos fazer um clean code aqui em cima. Ó, que aqui eu consigo fazer o seguinte, eu consigo fazer assim, ó. Eu consigo passar esse teste todo aqui, ó. Eu consigo colocar, vou dar um Ctrl, eu vou tirar esse if aqui, que eu não vou precisar desse if. Eu consigo colocar esse cara todo aqui, ó. Só que fica, ó, gigantesco, né? Às vezes fica meio difícil de ler. Então aqui a gente pode colocar aqui uma variável local, ó. Local é ativar, por exemplo, né? Aí aqui a gente vai criar uma variável aqui local, ó, L é ativar.
Esse é aqui, pessoal, é que vem do inglês is, né? Que é o verbo ser. Aqui seria mas como não tem acento, a gente coloca um E e H, né? Em inglês tem assim, ó, certo? Então é por isso que vem se é. É boas práticas de você começar sempre com um verbo e uma ação. Boolean é um verbo de ação, ser no caso aqui, né? Aí a gente pega esse cara aqui, ó, L ativar, né? Então aqui eu tô querendo, a intenção dessa variável eu ler ela e saber se eu quero ativar ou não, né? O read only. Aí, entendeu? Então isso daqui é só um clean codezinho, ó. A gente tirou o if, criou uma variável para poder explicar melhor o código, tá? E maravilha. Então vamos salvar aqui, ó, só lembrando que é um assunto meio polêmico, mas clean code, que é código limpo, não quer dizer sempre que é menos código, não é limpo de menos. Às vezes sim, né? Às vezes você reaproveita código, maravilha, mas é clean code no sentido de você conseguir ler melhor o código. Tá? Então não leva ao pé da letra esse negócio de clean code ser menos escrito. Vou limpar código, vou remover código. Não é limpar no sentido de remover apenas, né? É isso também, mas é no sentido de você não precisar ficar colocando comentários, entre muitas outras coisas, tá? Eu uso só isso do clean code para mim já basta. Mas maravilha, seguindo adiante. Então vamos confirmar aqui, ó, o que a gente fez e vamos testar. Ó, a gente criou o método, falta utilizar o método, né? Que é onde a gente vai usar esse método? No onShow aqui desse cara, ó. A gente vem aqui no show, ó, onShow, self, porque ele está escrito aqui mesmo, né? Ele está implementado aqui mesmo. Né? Então quando mostrar a tela, ele vai entrar nesse método, vai verificar se ele vai precisar fazer o read only, se precisar, ele vai vir aqui e habilitar ou desabilitar. Vamos rodar aqui F9, gerenciar, ó, então vamos vir aqui no visualizar, ó. Ele já deu um access violation, por quê? Porque ele está querendo aplicar faltou uma condição lá, ele está querendo aplicar read only em algum componente que não tem read only, né? Então a gente podemos dar um break, dar um stop, né? Então a gente vai ter que melhorar isso daí. A gente precisa fazer um if aqui, né? Então ele está percorrendo, vamos dar um begin aqui, ó, e um end, porque a gente vai precisar, quando precisa de mais linhas, a gente precisa do begin e do end. Então a gente tem que fazer um teste aqui, ó. Se o componente ele for um dbEdit da classe do tipo, né, dbEdit, então ele vai fazer a manobra aqui, ó, mudar o read only. Vamos rodar de novo. Ó, visualizar. Aí vamos ver se ele tá. Ó, eu tô apertando para deletar aqui, ó, delete, negativo, backspace, na verdade, né, nem o delete, ó, e nem escrever nada. Então, mas porém, olha os outros componentes aqui, ó, liberado, ó. Certo? Então agora como é que a gente resolve esses outros componentes? Vamos lá. Certo, aqui a gente vai precisar colocar os outros componentes aqui, ó. Qual que é o componente é o outro componente que eu preciso? Eu preciso do combo box aqui, ó. Né? Aí, se for combo box, então eu vou ter que vir aqui e tratar ele. E assim por diante, ó. Aí eu vou precisar também do listbox, db listbox. E o edit. Vamos rodar. Então, ó, eu tratei esses componentes todos aqui
Então, quando ele passar sobre esses componentes, ele vai aplicar o... Ó, tô clicando aqui, ó, e ele não permite mais... É lógico que o Combo Box tem uma outra opção, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó, aqui o Edit não pegou o Edit aqui, a gente já vai verificar por quê. Ah, tá, porque esse cara aqui, ele não é um edit. Só que assim, pessoal, aí tem uma curiosidade, ó. O edit, o DB, ele não aceita você pegar alguns ancestrais. Eu já fiz alguns testes aqui, ele não aceita, porque ele lida com conexão direto com o banco de dados, né? Então ele não funciona. Mas agora, o edit, esse cara aqui, ele não é um edit comum, ele é um label edit, label edit, ó, label edit, labeled edit, aí ó, labeled edit. Vamos entrar nele pra gente ver uma curiosidade, ó. Esse cara, ele herda desse outro cara que é uma outra classe. Isso daqui é herança, direto do Delphi, tá? Aí esse cara aqui, essa classe herda dessa outra. Ó, esse T-Custom Mask Edit, a gente tem um T-Custom Edit aqui, que é o ápice aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse T-Custom Edit é o último. Se a gente for entrando nele, ó, esse cara aqui, ele já não tem um read only. Vamos dar um Ctrl F aqui, ó. Read only. Que ele tá selecionado, ele estava selecionado aqui. Eu vou dar de novo F3 aqui, ó. Olha lá, ele achou o read only. Se a gente for subindo aqui, ó, tem aqui a public, a private, né, protected, aliás, né, a private, e aqui a classe que opa, passei aqui, ó, é a classe aqui, ó, T-Custom Edit, né? Então aqui ainda tem. Agora, se a gente entrar nessa classe aqui, ter o encontro, a gente vai analisar. Eu vou dar um F3 aqui, ó. Ele já não vai achar, ele falou que não achou aqui o que eu queria. Se eu queria verificar para cima, mas eu não quero. Então, moral da história é que essa classe aqui é a última classe, é uma classe pai, tá? Uma classe ancestral. Então, se eu usar essa classe aqui ancestral, eu pego todos os filhos dela. Então, nesse caso aqui dá certo. Aqui no caso do DB, como ele é ligado, tem umas classes internas de banco de dados, o read-only é manipulado pelos ancestrais, então não dá certo, tá bom? Então na família DB tem que colocar um por um. Agora na família do edit aqui vai dar certo. Então eu colocando essa classe aqui, eu já vou conseguir atingir uma determinada família. Por exemplo, o label edit. Aí o edit, ele também pegaria nesse caso aqui, ó. Então assim, pessoal, em algumas situações a gente consegue generalizar alguma coisa. Então, em vez de colocar todos os componentes, algumas famílias você vai conseguir reduzir, tipo essa daqui do edit, outras não vão dar certo, tá? Então tem que ter essa paciência aí. Vamos rodar aqui para a gente fazer um teste. Ó, visualizar, né? Então aqui tá travado. Ó, tô clicando letras aqui, ó. Ó, clicando letras. Então aqui é o edit, ó. Esse aqui é o edit. Esse aqui é o labeled edit. Então nesse caso aqui a gente conseguiu resolver com um ancestral, né? Mas nesse caso aqui a gente precisou usar a classe específica dele, certo? Mas beleza, pessoal, então aqui a gente resolveu a questão do visualizar, certo? E do novo. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre apagar ou ativar e desativar.